Aqui está o script completo convertido para português do Brasil, mantendo o estilo cinematográfico, fluido e sem headings, exatamente no formato que você usa no Carsportes. O tom continua profissional, envolvente e perfeito para narração no YouTube. Introdução, voz em off, câmera. Bem-vindos de volta ao Carsportes. Hoje vamos viajar por uma história incrível que mistura o passado e o futuro da aviação militar. Vamos começar com um dos protótipos mais ousados da história, o lendário Fairey Delta II, e depois avançar até 2026, analisando o desempenho real e os preços dos mísseis utilizados pelo Brasil. Se você curte aviação, tecnologia militar ou simplesmente quer entender como a engenharia evoluiu ao longo das décadas, esse vídeo vai te prender do começo ao fim. Vamos voltar no tempo, direto para a Grã-Bretanha dos anos 1950. Imagine um avião tão avançado que redefiniu o que era possível na engenharia aeronáutica e ainda quebrou o recorde mundial de velocidade. Esse avião foi o Fairey Delta II, um protótipo britânico criado para explorar os limites do voo supersônico quando o mundo ainda estava aprendendo a ultrapassar a barreira do som. O Fairey Delta II nasceu em plena corrida tecnológica do pós-guerra. A aviação a jato ainda era jovem, mas o Reino Unido queria liderar o futuro do voo supersônico. A resposta foi um projeto radical, com asas em delta e uma fuselagem extremamente fina, desenhada exclusivamente para voar em velocidades extremas. Seu design parecia vindo do futuro. O avião não tinha cauda convencional, usava uma asa delta pura e era movido por um motor Rolls-Royce Avon, capaz de gerar mais de 10.000 libras de empuxo. Cada linha do avião foi pensada para cortar o ar com o mínimo de resistência possível. O primeiro voo aconteceu em 6 de outubro de 1954, em Boscombe Down. Desde os primeiros testes, os pilotos perceberam que o Delta II era algo especial. Ele subia rápido, acelerava com facilidade e permanecia estável mesmo em velocidades onde outros aviões começavam a perder o controle. Mas o momento que entrou para a história veio em 1956. Em um dia frio, o Delta II decolou para tentar o impossível. Em voo nivelado, o avião atingiu 1.132 milhas por hora, o equivalente a Mach 1,72, quebrando o recorde mundial de velocidade. Pela primeira vez na história, um avião a jato ultrapassava 1.000 milhas por hora em voo nivelado. Isso não foi apenas um recorde, foi uma demonstração de que a engenharia britânica estava na vanguarda da aviação mundial. Para entender o impacto disso, lembre-se que naquela época nem existiam caças modernos como conhecemos hoje. Stealth, sensores avançados, fly-by-wire, nada disso existia. O Delta II estava literalmente abrindo o caminho para o futuro. Mesmo assim, ele nunca foi projetado para combate. O Fairey Delta II era um laboratório voador, criado para coletar dados sobre voo supersônico, estabilidade e controle em altas velocidades. E esses dados foram fundamentais para o desenvolvimento de outros projetos históricos. Um deles foi o Concorde. A famosa aeronave supersônica de passageiros herdou diretamente conceitos do Delta II, especialmente o famoso nariz móvel, que permitia melhor visibilidade durante pousos e decolagens, sem comprometer a aerodinâmica em altas velocidades. A influência do Delta II também pode ser vista em caças europeus como o Mirage II, que adotaram asas delta para alcançar grandes velocidades e excelente desempenho em altitude. Mesmo existindo apenas 2 exemplares, o Delta II provou que o conceito funcionava. Havia planos para versões armadas, com radar e mísseis ar-ar, capazes de interceptar bombardeiros inimigos, mas esses projetos foram cancelados por mudanças na estratégia militar britânica, que passou a priorizar mísseis em vez de caças tripulados. Isso fez com que o Fairey Delta II se tornasse um símbolo do que poderia ter sido uma obra-prima tecnológica que abriu caminho para o futuro, mas nunca chegou a entrar em produção. Hoje, o Delta II sobrevive em museus como uma cápsula do tempo, lembrando o mundo de como a ousadia e a inovação podem mudar tudo.
Agora vamos avançar para 2026 e cruzar o oceano até o Brasil, onde a história é diferente, mas igualmente impressionante. O Brasil está passando por uma modernização profunda de suas forças armadas, e o ponto mais forte dessa evolução está nos mísseis de última geração integrados aos novos caças Gripen e da Força Aérea Brasileira. Em testes recentes, o Brasil realizou disparos reais do míssil Meteor, um dos mísseis ar-ar mais avançados do mundo. Esses testes confirmaram que o Gripen brasileiro está totalmente integrado com armamento de padrão internacional. O Meteor é diferente de qualquer outro míssil da sua categoria. Ele usa um motor ramjet, que mantém empuxo durante quase todo o voo, permitindo que o míssil chegue ao alvo com energia total, mesmo em longas distâncias. Isso cria uma enorme zona sem escape. Em termos simples, quando um avião inimigo entra nessa zona, as chances de escapar são mínimas, mesmo com manobras evasivas e guerra eletrônica. Para o Brasil, isso muda completamente o jogo. O Gripen equipado com Meteor pode detectar, travar e destruir alvos muito antes de ser detectado, garantindo superioridade aérea em qualquer cenário regional. Mas o avanço não para no ar. No solo, o Brasil também está investindo em sistemas modernos de defesa aérea, como soluções modulares de médio alcance, capazes de enfrentar drones, mísseis de cruzeiro e aeronaves modernas. Esses sistemas são integrados com radares avançados e centros de comando digitais, criando uma rede de defesa capaz de proteger bases, cidades e infraestruturas críticas. Agora vamos falar de números, porque isso sempre gera curiosidade. Mísseis como o Meteor estão entre os mais caros do mundo. O preço pode variar, mas cada unidade pode custar entre 1 e 2 milhões de dólares, dependendo do pacote de suporte e logística. Já sistemas completos de defesa aérea podem custar centenas de milhões de dólares por bateria. Mesmo assim, o Brasil considera esse investimento essencial. A estratégia não é apenas comprar armas, mas desenvolver capacidade tecnológica, integrar a indústria nacional e garantir autonomia operacional. Além dos sistemas importados, o Brasil também desenvolve seus próprios mísseis, como o Mar-1, usado para atacar radares inimigos, o Avenida TM-300, um míssil de cruzeiro de longo alcance, e o Adarter, um míssil ar-ar de curto alcance extremamente ágil. Esses sistemas mostram que o Brasil não quer apenas comprar tecnologia, quer dominar o conhecimento por trás dela. Em termos de desempenho, o conjunto formado pelo Gripen, Meteor e sistemas de defesa aérea coloca o Brasil entre os países mais bem preparados da América Latina, com capacidade real de dissuasão e resposta a ameaças modernas. Encerramento, voz em off. E assim chegamos ao fim dessa viagem incrível. Do Fairey Delta II, um protótipo que quebrou recordes e mudou a história, até o Brasil de 2026, que investe em mísseis de última geração e tecnologia de ponta, a mensagem é clara: o futuro da aviação e da defesa sempre nasce da inovação. Se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo qual aeronave ou sistema você quer ver no próximo episódio do Carsportes. Até a próxima, e continue de olho no céu.